Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as inequações do segundo grau, vendo agora sobre a inequação produto. Nesse tipo de inequação, a inequação produto, os alunos costumam ter um pouco de dificuldade na resolução dos exercícios. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver as questões bem devagarinho para que você entenda tudo acerca desse assunto aqui que é muito importante, tá? E futuramente você não tenha nenhuma dificuldade em resolver esse tipo de inequação. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, olha só. Inequações do segundo grau, vamos ver agora então a inequação produto. Diz o seguinte, ó, resolva as seguintes inequações em reais. O que nós temos aqui no item A é uma inequação. Reparem que aqui nós não temos o sinal de igualdade, que nós temos aqui um sinal de maior, tá? E no lado esquerdo dessa inequação, nós temos aqui dois fatores. Um fator é esse x menos 2 e o outro fator aqui, ó, é o x quadrado mais 3x menos o 4. Beleza? Então, o que nós temos aqui, ó, é uma multiplicação. Por isso que nós temos aqui a chamada inequação produto. Ok? Agora é o seguinte, como é que a gente vai resolver isso daqui? Primeiramente, pessoal, eu aconselho o aluno a fazer o seguinte. Separe esses dois fatores aqui, ó, em funções. Por exemplo, vamos supor que essa aqui é a função f de x e aqui nós vamos ter a função g de x. Beleza? Agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos começar pela função f de x. F de x, então, está sendo representado por x menos o 2. Aqui está o x menos o 2. E vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui. Reparem que essa função aqui, essa função f de x, nós temos uma representação de uma função do primeiro grau, tá? Já que o x está elevado ao expoente 1. Agora, em relação à função g de x, reparem que nós temos o x elevado ao expoente 2. Então, aqui nós temos uma representação de uma função do segundo grau. Então, por isso que nós temos aqui uma inequação do segundo grau no formato inequação produto, ok? Para nós fazermos o estudo do sinal dessa função aqui, ó, nós vamos primeiramente traçar aqui o eixo x, tá? Aí é o seguinte, lembra que isso aqui, ó, é uma função do primeiro grau, nós temos aqui o coeficiente do x, como não aparece, o valor dele aqui é 1. Se ele é um valor positivo, o que acontece? Nós temos uma reta que é assim, ó, uma reta crescente, tudo bem? Então, a reta estaria cruzando o eixo x nesse sentido aqui, ó, no formato ascendente, beleza? Pessoal, aquele número 1, só para lembrar, né? Aquele número 1 que se encontra na frente do x é o coeficiente angular da função do primeiro grau. Se ele é um valor positivo, como está acontecendo aí, nós temos uma reta crescente representando a função. Se ele fosse um valor negativo, aquela reta ali não seria crescente, aquela reta seria uma reta decrescente, tá? Então, estaria cruzando o eixo x nesse sentido aqui, tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, nós temos aqui uma reta crescente, resta saber o seguinte, qual é o valor, ou seja, aonde que essa reta está intersectando aqui o eixo x. Esse ponto aqui, pessoal, a intersecção do gráfico com o eixo x, nada mais é do que a raiz da função. Para descobrirmos a raiz dessa função, vamos pegar a função, que é dada por x menos o 2, e igualarmos a zero, tá, pessoal? Igualando uma função a zero, a gente sempre irá descobrir a raiz da função, ou seja, aonde o gráfico intersecta aqui o eixo x. Tudo bem? Agora, pegando aquele menos 2 e passando lá para o lado direito, ele vai passar com sinal positivo. E nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter, então, que o x é igual a 2. Então, exatamente no valor 2, é onde o gráfico intersecta o eixo x, ou seja, a raiz dessa função. Agora é o seguinte, reparem que estudando o sinal dessa função, valores de x que são maiores do que 2, nós vamos ter o gráfico acima do eixo x, ou seja, aqui nós temos a função sendo positiva. Agora, para valores de x que são menores do que 2, nós vamos ter o gráfico abaixo do eixo x. Então, aqui nós temos a função negativa. Então, pessoal, para deixar bem claro aqui, tá? Analisar o sinal de uma função é identificar os valores de x que fazem com que a função seja positiva, ou seja, o gráfico encontra-se acima do eixo x, e identificar os valores de x que fazem com que a função seja negativa, ou seja, o gráfico da função esteja abaixo do eixo x.
ok? Vem comigo aqui, ó. Então, acabamos de fazer a análise do sinal da função f de x. O próximo passo é a gente fazer a mesma coisa, só agora utilizando a função g de x. Vamos copiar aqui do lado, ó. Nós vamos ter, então, que a função g de x está sendo representada por x ao quadrado, olha só, x ao quadrado, mais 3 vezes o x, e temos ainda o menos o 4, beleza? Para analisar o sinal dessa função aqui, primeiramente, vamos identificar os coeficientes a, b e c, que são os coeficientes. Vem comigo, olha só. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Na frente do x ao quadrado, nós temos o valor 1, ou seja, o a vale 1. O b é o coeficiente do x. Repare que aqui o valor é 3. E o c é o termo independente. Aqui nós temos o número menos 4 representando c. Primeira coisa aqui, ó, nós podemos fazer o delta, ou seja, o discriminante dessa função. O discriminante, a fórmula é dada por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembra que o discriminante é aquela parte que está dentro da raiz quadrada da fórmula de Bhaskara, tá? Então, o discriminante aqui, ó, vamos substituir, olha só. O b, ele vale 3, então ficamos com 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, ok? Vezes o c, que vale menos o 4. Fecha parênteses, vamos continuar a conta aqui, ó. 3 ao quadrado, resultado é 9, menos 4 vezes esse 1, isso dá menos 4. Menos 4 vezes esse menos 4, resultado 16 positivo. Então, nós temos aqui, ó, que o discriminante dessa função do segundo grau é 9 mais 16, ou seja, 25. Repara o seguinte, ó, nós descobrimos aqui um discriminante maior do que zero. Isso significa, na função do segundo grau, que as duas raízes, sempre a função do segundo grau tem duas raízes, tá? Nesse caso, pelo discriminante ser um valor maior do que zero, essas duas raízes elas são reais e distintas. Pessoal, vamos relembrar o que a gente já viu em aulas anteriores. O discriminante ele pode assumir sempre 3 valores. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é igual a zero. Nesse caso aqui, o discriminante assumiu o valor 25, ou seja, um valor positivo. Se é um valor positivo do discriminante, nós teremos duas raízes, tá? Essas duas raízes elas são reais e distintas, ou seja, diferentes. Se o delta, ou seja, o discriminante, tivesse assumido o valor zero, nós teríamos também duas raízes, só que elas são duas raízes reais e iguais, ou seja, a mesma raiz. Tá? Agora, se o delta tivesse assumido um valor negativo, ou seja, um valor menor do que zero, o que nós teríamos ali são duas raízes que não pertencem ao conjunto dos números reais, porque essas duas raízes elas são duas raízes imaginárias, portanto, pertencem ao conjunto dos números complexos. Beleza? Agora, o seguinte, o que significa essas duas raízes? Lembre que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Essa parábola vai intersectar o eixo x, neste caso aí, em 2 pontos, tá? Nesses 2 pontos aqui. Reparem que, ali na função g, nós temos o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, o valor do a, valendo 1. Se esse valor é um valor positivo, como está acontecendo, nós temos a concavidade voltada para cima. Então, acontece o quê? Ó? Nós temos aqui o eixo x, ok? E a parábola vai intersectar o eixo x em 2 pontos diferentes. Como a gente viu ali, nós temos o delta maior do que zero. Então, a parábola concavidade para cima, intersectando o eixo x em 2 pontos distintos. Agora, quais são esses 2 pontos? Ou seja, essas duas raízes? Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir essas duas raízes. Claro que você também poderia fazer por soma e produto, tá? Mas por didática, eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Lembre que a fórmula de Bhaskara é dada por x igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, ou seja, o delta, né, que a gente já calculou, dividido por 2 vezes o a. Como a que vale 1, depois vai ficar 2 vezes 1, vai ficar 2. Então, nós temos aqui que o x ó, será, vamos substituir, o b vale 3. Então, fica menos o 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o discriminante, a gente já descobriu que ele vale 25,
tudo bem? Dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui que as raízes serão dadas por menos o 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25, o resultado é 5, dividido por 2. Aqui, pessoal, nós teremos duas raízes. Vamos colocar aqui, x1 a primeira raiz, x2 a segunda raiz. Tem alunos que colocam x', x duas linhas, isso tanto faz, tá? A primeira raiz, olha só, menos o 3 mais o 5, isso dá 2. 2 dividido por 2, resultado é 1. Agora, utilizando o sinal negativo aqui, menos o 3 com menos 5, isso dá menos o 8. Menos o 8 dividido por 2, menos o 4. Vamos colocar aqui um eixo x, e vamos fazer a análise do sinal dessa função g de x. Repare que nós temos, como eu falei, a parábola com a concavidade voltada para cima, isso por causa do valor positivo na frente do x² aqui, o valor 1, tá? Então, a concavidade voltada para cima. E nós temos ali as duas raízes. As duas raízes são menos 4 e 1. Então, menos 4 e 1 é exatamente os locais onde a parábola intersecta aqui o eixo x. Agora, fazendo o estudo do sinal. Repare o seguinte, para valores que estão entre o menos 4 e 1, nós temos o gráfico abaixo do eixo x, ou seja, aqui a função ela é negativa. Agora, para valores menores do que menos 4, reparem que o gráfico está acima do eixo x. Então, aqui nós temos a função positiva. E para valores de x maiores do que 1, novamente o gráfico está acima do eixo x, também nós temos a função positiva. Bom, qual é o próximo passo? Vamos fazer agora o quadro de sinais dessa inequação produto, inequação do segundo grau. Bom, olha só, reparem que eu tracei aqui 3 retas, todas elas representando o eixo das abscissas, tá? Ou seja, o nosso eixo x. A primeira reta, ela vai representar o quadro do sinal em relação à função f de x. A segunda em relação à função g de x. E por último, nós vamos ter o quê? Já que aqui nós temos uma inequação produto, o que nós vamos ter aqui, na última reta, nós vamos ter o produto das duas funções, ou seja, f de x que multiplica g de x. Ok? Agora, o seguinte, nós vamos colocar agora sobre as retas as 3 raízes encontradas. A raiz 2 na função f e a raiz 1 e menos 4 na função g. Agora, eu te pergunto o seguinte, pessoal, dessas raízes aqui, qual delas tem o valor menor? O x igual a menos 4, não é verdade? Então, vamos marcar o menos 4 aqui na função g. Agora, repare o seguinte, na nossa inequação, nós temos apenas o sinal de maior aqui, Nós não temos o sinal de maior ou igual. Então, dessa forma, vamos marcar a raiz menos 4 com a bolinha aberta aqui assim, tá? Então, bolinha aberta no menos 4. A próxima raiz, vamos marcar 1 ou vamos marcar 2? Vamos marcar 1, né, pessoal? Depois vamos marcar a última raiz, que é 2. A raiz 1 está na função g. Então, nós vamos colocar aqui assim, também bolinha aberta, tá? E na função f, nós temos a raiz igual a 2. Então, vamos colocar o 2 aqui assim, Beleza, pessoal? Repare o seguinte, nós temos uma ordem. Menos 4, depois vai para 1, depois vai para 2, sempre no sentido crescente para a direita. Ok? Agora é o seguinte, vamos colocar um pontilhado na vertical só para localizarmos melhor as soluções, tá? A gente analisar o sinal melhor. Agora, repare o seguinte, aqui na função f, na análise do sinal, valores de x que são menores do que 2, nós temos a função negativa. E para valores de x que são maiores do que 2, a função ela é positiva. Então, vem aqui na função f, valores de x menores do que 2, nós temos a função negativa. Então, marque sinais negativos assim. E valores maiores do que 2, vamos colocar o sinal positivo. Beleza? Agora, na função g. Na função g, o que nós temos aqui? Na análise do sinal. Entre menos 4 e 1, nós temos a função sendo negativa. Então, na função g, entre menos 4 e 1, nós temos a função
negativa. Agora, à esquerda do menos 4 e à direita do 1, nós temos a função sendo positiva. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, positivo aqui e à direita do 1 também, positivo aqui e positivo aqui. Agora é o seguinte, vamos fazer a regra de sinais aqui, ó, para descobrir os sinais, os valores que nós vamos colocar aqui embaixo, tá? Olha só, negativo com positivo, nós temos aqui negativo. Negativo com negativo dá positivo, negativo com positivo, isso dá negativo, e positivo com positivo, isso dá positivo. Lembre, pessoal, que na regra de sinais, tanto para multiplicação, que é esse caso aqui, como para divisão, sinais iguais, o sinal resultante é positivo. E sinais diferentes, o sinal resultante é negativo. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Repara, então, que nós temos aqui, ó, o menos 4, aqui nós temos o 1 e aqui embaixo nós temos o 2. Beleza? Agora é o seguinte, ó, vem aqui na minha equação e repare que nós temos aqui, ó, maior do que zero. Pessoal, maior do que zero lembra algo que? Algo positivo. Então, venha aqui no quadro de sinais e marque aonde está positivo. Nós temos positivo aqui, ó, e positivo à direita do 2. Beleza? Vamos escrever a solução? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Nós temos, então, que a solução dessa equação é a seguinte, ó. X pertence aos reais, tal que, olha só, o x está entre o menos 4 e 1. Então, ó, o x em relação ao menos 4 e 1, ele está entre os dois. Ele é maior do que menos 4, porém é menor que 1. Ou também, tá? O x pode estar aqui, ó, maior do que 2. Então, x maior do que 2 também é a solução para essa equação aí. Beleza, pessoal? Vamos descer aqui, ó. E vamos aqui no item B. Olha o que diz o item B. Nós temos novamente aqui uma inequação. Nós temos dois fatores, ó, e esses dois fatores, então, vamos fazer o quê? Considerá-los duas funções, tá? Vamos colocar aqui, ó, função f de x e vamos colocar aqui função g de x. Tudo bem? Vamos começar com a função f de x aqui, ó. Então, f de x é dado por x ao quadrado menos o x e temos aqui o menos 2. Tudo bem? Agora é o seguinte, identificando os coeficientes a, b e c, que são o a é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 1. O b é o coeficiente do x, ele está valendo aqui, ó, menos 1. Tudo bem? E o c é o termo independente, representado aqui pelo menos 2. O próximo passo aqui, ó, é nós calcularmos o discriminante. Como nós vimos, é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, olha só, discriminante é igual. O b vale menos 1. Então, vamos ter o menos 1 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 2. Vamos calcular aqui, ó. Discriminante, então, menos 1 elevado ao quadrado, isso é 1 positivo. Menos 4 vezes esse 1, isso dá menos o 4. Menos o 4 vezes o menos 2, isso dá mais 8. Então, dessa forma, nós temos aqui um discriminante, 1 mais 8, 9. E como nós vimos antes, né, pessoal? O discriminante sendo o valor maior do que zero, o que nós temos aqui são duas raízes, x1 e x2, e são duas raízes reais e diferentes, ok? Então, pessoal, bem parecido com o que a gente fez no item anterior, né? Então, o que nós vamos fazer agora é descobrir quais são essas duas raízes x1 e x2, e para isso vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, como a fórmula de Bhaskara é dada por x igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o discriminante, dividido por 2 vezes o a. Nesse caso, então, pessoal, substituindo, olha só, o b ele vale menos 1. Então, fica menos o menos 1, fica 1 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Pessoal, o delta nós já descobrimos aqui, ó, ele vale 9. Então, ficamos com raiz quadrada de 9 dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x será igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 9, o resultado é 3, dividido por 2.
E aqui, então, nós vamos ter as duas raízes, x1 e x2, beleza? Primeiro, utilizando o sinal positivo. 1 mais 3 dá 4, dividido por 2, 2. 1 menos o 3 dá menos o 2, dividido por 2, menos o 1. Qual é o próximo passo, pessoal? Fazer a análise do sinal dessa função aí. Vamos colocar aqui o nosso eixo x. Lembrando que o coeficiente do x ao quadrado é um valor positivo, então a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, o que nós temos aqui ó, é a parábola mais ou menos assim, beleza? E nós temos aqui assim as duas raízes, que são dadas por menos 1 e 2. Analisando o sinal aqui, nós temos que entre o menos 1 e 2 a função é negativa, e para valores de x menores do que menos 1 e maiores do que 2, nós temos a função sendo positiva. Tudo bem? Vamos fazer a análise agora do sinal da função g de x. Vamos fazer aqui do lado, ó, a função g de x está sendo representada por menos o x ao quadrado mais o 4x menos o 3. Primeiramente, pessoal, vamos descobrir, então, os coeficientes a, b e c dessa função. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Reparem que na frente do x ao quadrado nós temos um negativo. E o 1 aqui, ó, ele está escondidinho ali. Então, nós temos que o a ele vale menos 1, o b ele vale 4, que é o coeficiente do x, e o c ele vale menos o 3. Beleza? Vamos calcular agora o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Olha só, substituindo, nós temos o seguinte. O b ele vale 4. Então, 4 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que vale menos o 1, tá? Vezes o c, que vale menos o 3. Eu coloco entre parênteses aqui, pessoal, para não colocar dois sinais consecutivos, multiplicação e menos, ficarem aqui grudados um no outro, tá? Diferenciar aqui, beleza? Então, aqui nós temos que o discriminante é dado por 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes esse menos 1, isso dá 4 positivo. 4 vezes o menos 3, menos o 12. Ou seja, o discriminante será dado por 16 menos o 12, resultado é 4. E dessa forma, pessoal, como nós já vimos, o discriminante sendo maior que zero, nós temos duas raízes, x1 e x2, são duas raízes reais e distintas. Beleza, pessoal? Estão fazendo agora pela fórmula de Bhaskara, que é dada por menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, nós temos então que o x é igual. O b ele vale 4, então fica menos o 4, tá? Mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que vale 4, e isso tudo dividido por 2 vezes o a. Como a vale menos 1, aqui ficamos com menos o 2. Aqui, pessoal, nós vamos calcular, então, as duas raízes, tá? x1 e x2. Olha só, primeiramente, o sinal positivo. Ficamos com menos 4 somado com raiz de 4. Raiz de 4, sabemos que raiz de 4 é igual a 2, não é? Então, nós temos que menos o 4 somado com 2, isso fica menos o 2. Menos o 2 dividido por menos 2, o resultado é 1 positivo. Agora, menos o 4 com menos o 2, isso dá menos o 6. Menos o 6 dividido por menos o 2, o resultado é 3 positivo. Agora, fazendo aqui assim o estudo do sinal, ó, nós vamos ter o seguinte, colocando aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, não é? E vamos colocar, então, a parábola. Agora, repare o seguinte, o coeficiente do x ao quadrado, ele é um valor negativo. Isso significa concavidade da parábola voltada para baixo. Então, vamos colocar a parábola aqui ó, com a concavidade voltada para baixo, cortando o eixo x em dois pontos, que são exatamente 1 e 3. Vamos colocar aqui o 1 e aqui o 3, tá? E fazendo o estudo do sinal, nós temos o seguinte. Entre o 1 e o 3, reparem que o gráfico está acima do eixo x, ou seja, aqui nós temos a função positiva. Para valores menores do que 1 e valores maiores do que 3, o gráfico encontra-se abaixo do eixo x, então a função é negativa. Beleza, pessoal? O que diferenciou nesse último caso aí é que a parábola ficou com a concavidade para baixo
Isso porque o coeficiente do x ao quadrado assumiu ali um valor negativo. Beleza? O que a gente faz agora? Vamos fazer o quadro de sinais para poder chegarmos à solução dessa equação. Ok? Vem comigo aqui. Ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos ganhar espaço aqui para o quadro de sinais. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3 retas que representem o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, eixo x e eixo x. Onde a primeira representará a solução da função f de x, a segunda reta da função g de x e a terceira reta da função f de x vezes a função g de x, já que nós estamos calculando aqui uma inequação produto. Beleza? Em relação às raízes, pessoal, notem que nós temos os valores 2, menos 1, 1 e 3. Qual o menor? O x igual a menos 1. E o x igual a menos 1 é a raiz da função f. Então, vamos começar por ela aqui. Ó. Nós temos a função f o valor menos 1. Sobe um pouquinho e vem comigo aqui. Ó. Repare que nós temos aqui, ó, no item B, maior ou igual, pessoal. O sinal de igual, então, significa que aqui na bolinha, ou seja, na raiz, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pintar o valor, no caso, menos 1. Tá? E na raiz igual a 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Vamos pintar a bolinha aqui no 2. Agora, na função g, nós temos 1 e 3 como sendo as raízes. Olhem, o 1 está entre o menos 1 e o 2. Vamos colocar mais ou menos aqui assim o valor 1. E o 3 é o maior de todos, então está à direita de todas as raízes até aqui representadas. Tá? Vamos colocar aqui, então, o valor 3. Vamos colocar um pontilhado aqui assim, ó. Tá? Só para identificar melhor a solução, tá? Nos localizarmos melhor. E vamos fazer o seguinte. Repare que aqui, ó, na análise do sinal da função f, entre menos 1 e 2, nós temos a função sendo negativa. Então, entre menos 1 e 2, nós temos a função negativa. E à esquerda de menos 1 e à direita do 2, nós temos a função positiva. Tudo bem? Em relação à função g, nós temos o seguinte. Entre 1 e o 3, a função é positiva. Então, ó, entre 1 e o 3, a função é positiva. Agora, menores do que 1, a função é negativa. Então, está aqui, ó, menores do que 1, a função é negativa. E maiores do que 3, a função é negativa também. Beleza? Vamos fazer agora a regra de sinais. Aqui nós temos o seguinte. Positivo com negativo, olha só, sinais contrários fica negativo. Sinais iguais aqui, ó, negativo com negativo, fica positivo. Então, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Então, o que nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo as raízes. Tá? Aqui nós temos o menos 1, aqui nós temos o 1, aqui vamos colocar o 2 e aqui vamos colocar o 3. Agora, repare o seguinte, ó, sobe comigo aqui, ó, nós temos aqui na inequação maior ou igual a zero. Pessoal, maior do que zero é algo que? Algo positivo. Então, vem aqui, ó, no quadro de sinais e marque onde você encontrou positivo. Foi aqui assim, ó, e aqui assim também. Beleza? Então, a solução dessa inequação é dada pelo seguinte, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Primeiro, ó, o x está entre menos 1 e 1. Então, aqui, ó, x entre o menos 1 e o 1, só que ele é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, ou o x está entre o 2 e o 3. Então, x maior ou igual a 2, menor ou igual a 3. Beleza? Essa aqui é a solução para o nosso item B. E aí, pessoal, até esse momento, você está conseguindo entender essa aula? Olha só, olha o item C. Nós podemos ter não somente 2 fatores. Pode acontecer de existir 3 fatores na inequação produto. Ferreto, como é que faz isso? Pessoal, sem problema algum. Vamos seguir a mesma ideia do que a gente fez nos itens A e B, só que agora vamos ter uma análise do sinal a mais para nós fazermos. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, primeiramente, ó, pessoal, vamos dividir aqui os fatores, ó, representando 3 funções, tá?
Então, cada uma delas irá representar uma função. Vamos colocar aqui a função f de x, aqui função g de x, vamos colocar aqui a função h de x. Tudo bem? Vamos começar aqui com a função f de x, que está sendo representada por menos o x mais o 1. Reparem que aqui nós temos uma função do primeiro grau, e para fazermos a análise da função do primeiro grau, é só lembrar que o gráfico é uma reta. A análise final é bem mais simples, tá? Reparem que aqui no coeficiente do x, nós temos um valor negativo. Esse aqui é o nosso coeficiente angular, tá? Se ele é um valor negativo, isso significa que a reta aqui, é uma reta o quê, pessoal? Uma reta decrescente, mais ou menos aqui assim. O que resta saber agora é o seguinte: qual é o valor dessa raiz aqui, ou seja, aonde o gráfico intersecta o eixo x? Para isso, pessoal, pegue a função, tá? E iguale a zero. Então, nós vamos ter o seguinte, que menos o x mais o 1 igualando a zero, e passando esse menos o x aqui lá para o outro lado com o sinal positivo, nós vamos ter então que o x assume valor 1. Ou seja, exatamente no x igual a 1 é onde o gráfico intersecta aqui o nosso eixo x. Aqui é eixo x, beleza? Fazendo a análise do sinal, nós temos aqui então a função sendo positiva e aqui a função sendo negativa. Vamos agora fazer a análise da função g de x. Beleza? Vamos fazer aqui, a função g de x está sendo representada pelo seguinte: x ao quadrado menos o x mais o 5. Tudo bem? Primeiramente, identificando os valores a, b e c, que são os coeficientes, né? O a é o coeficiente do x ao quadrado, aqui nós temos o valor 1, ou seja, o a vale 1. O b é o coeficiente do x, ele vale menos 1. E o c é o termo independente, que está sendo representado pelo valor 5. Aí, vamos calcular o discriminante. Olha o que acontece aqui. Nós temos que o discriminante é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte, que o b, valendo menos 1, ficará menos 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 5. Ok? Olha só, o discriminante, então, será menos 1 elevado ao quadrado, isso aqui é 1 positivo. Agora, menos o 4 vezes o 1 dá menos o 4. E menos o 4 vezes esse 5, o resultado é menos o 20. Pessoal, olha só, o discriminante assumiu o valor 1 menos 20, isso dá menos o 19. Menos 19 é um valor o quê, pessoal? Um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo. Efetivamente, o que acontece, pessoal? Que o x1 e o x2, que são as raízes da função do segundo grau, essas duas raízes elas não pertencem ao conjunto dos números reais. Lembra que eu falei anteriormente? Aqui o que nós temos é o seguinte, duas raízes que não são reais, então elas são duas raízes imaginárias, portanto pertencem ao conjunto dos números complexos. Agora, olha só, essas duas raízes sendo imaginárias, graficamente significa o seguinte, a parábola não vai intersectar o nosso eixo x. Repare que o coeficiente do x ao quadrado nessa função g, o valor dele é 1. Sendo um valor positivo, a concavidade está voltada para cima. Então, como é que fica? Olha só, aqui nós temos o nosso eixo x e a parábola com concavidade voltada para cima estará nessa situação aqui. Beleza? Vem comigo aqui, Então, vamos fazer a análise do sinal dessa função aí. Vamos colocar aqui o nosso eixo x. Lembrando que essa parábola, então, está totalmente localizada acima do eixo x, dessa maneira aqui. Então, repare o seguinte, para qualquer valor de x aqui dessa função, o gráfico encontra-se na parte superior do eixo x. Então, vamos colocar o sinal positivo aqui, identificando que essa função inteiramente ela é uma função positiva. Beleza, pessoal? Vamos fazer agora a análise do gráfico da função h de x. Nós temos que h de x é dado por x ao quadrado menos o 4. Reparem que essa função aqui é uma função do segundo grau, só que ela está no formato incompleto. Reparem que nós não temos aqui o termo em x. Pessoal, então, dessa maneira aqui, eu aconselho você pegar a função diretamente, x ao quadrado menos o 4,
e igualar a zero para descobrir as raízes dessa função. O que acontece aqui? Ó? Este menos 4, ele passa lá para o lado direito, trocando o sinal, ficando positivo. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 4. Esse quadrado aqui ó, vai tirar raiz quadrada, não esquecendo do mais e menos, né? Raiz quadrada de 4. Então, nós vamos ter aqui que x igual a mais ou menos o 2. Então, nós temos aqui duas raízes, tá? Uma delas é 2 positivo e a outra é 2 negativo. Fazendo agora a análise do sinal, nós vamos ter o seguinte. Reparem que na frente do x ao quadrado, nós temos o valor 1, ou seja, o valor positivo com cavidade voltada para cima. Então, colocando aqui ó, a parábola com a concavidade voltada para cima e as duas raízes, uma sendo menos 2 e a outra sendo 2, vamos colocar aqui, ó, menos 2 e 2, a gente pode fazer agora o estudo do sinal. Reparem que para valores que estão entre menos 2 e 2, nós temos a função negativa. Para valores de x menores do que menos 2, a função é positiva, e para valores de x maiores do que 2, a função também é positiva. Então, agora, para finalizar, ó, vamos fazer aqui o quadro de sinais. Está aqui assim, ó, tá? Aqui nós temos, então, x, x e x. Ah, faltou uma reta, né? Vamos colocar mais uma reta aqui, ó. X que está aqui. Por que essas retas aí, Feito? Primeiramente, aqui está a solução da função f, aqui vamos representar a função g, e aqui vamos representar a solução da função h de x. E aqui nós temos a multiplicação, tá? Vamos botar só um pontinho aqui, ó, identificando f de x vezes g de x vezes h de x. Ok? Agora, olha as raízes aqui. Ó. Nós temos 1, nós temos menos o 2 e nós temos o 2 como as raízes representadas. Qual é o menor valor? O menos 2. Então, venha na função h e coloque aqui assim ó, o menos 2. Pessoal, nós temos aqui na equação ó, menor ou igual a zero. Pessoal, se tem o sinal de igual aqui, ó, vamos botar então a raiz aqui ó, com a bolinha pintada. Então, aqui no menos o 2... e aqui no mais 2. Tudo bem? Agora, em relação à função f, a raiz é 1. O 1 está entre o menos 2 e o 2. Então, lá na função f, vamos colocar o 1, também bolinha pintada, né? O 1 aqui assim. Tudo bem? Vamos colocar agora o pontilhado vertical, mais ou menos aqui assim, ó, só para nos localizarmos, não é? Aqui assim, ó. E vamos fazer o seguinte. Colocar os sinais encontrados. Olha só, na função f, à esquerda do 1, vamos colocar o sinal positivo. Então, à esquerda do 1, vamos colocar positivo, e à direita do 1, vamos colocar negativo, como nós vimos aqui assim. Tudo bem? Na função g, vamos colocar positivo em todo o eixo x. Então, será positivo aqui, aqui também e aqui também. E na função h, nós temos positivo à esquerda do menos 2, e à direita do 2 também é positivo. E entre o menos 2 e o 2, vamos colocar o que, pessoal? Negativo. Então, negativo aqui e negativo aqui. Para finalizarmos, ó, vamos colocar aqui embaixo, então, o menos o 2. Vamos colocar aqui assim o 1 e aqui assim o 2. Agora, pela regra de sinais, nós temos o seguinte. Mais com mais dá mais, com mais, mais. Mais com mais dá mais, com menos, menos. Menos com mais dá menos, com este menos aqui, dá mais. E menos com mais dá menos. E o resultado menos com este mais aqui fica menos. Agora, o resultado, pessoal, vai depender disso daqui. Ó. Notem que nós temos aqui ó, menor ou igual a zero. Pessoal, menor que zero lembra algo negativo. Então, você vem aqui ó, e assinale aonde tem negativo. Então, nós temos aqui que a solução ó, é o quê? X pertence aos reais, tá o quê? Olha só, o x está entre menos 2 e 1, tá? Então, o x ó, maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 1, ou, vamos colocar aqui, ó, ou o x é maior do que 2, já que vai até o mais infinito. Então, x maior ou igual, né? Ao 2, aqui assim. Beleza?
Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Isso só valoriza aqui o trabalho do professor Ferreto e me deixa bastante feliz. Outra coisa, inscreva-se no canal, já que semanalmente tem novidades por lá e aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo, tá? Pessoal, a gente se vê nas próximas aulas, bons estudos e até mais!